Olá, eu sou a Carolina Terra, fotógrafa, e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês a diferença entre restauração de fotos antigas, digitalização de negativos e colorização de fotos. Então vamos começar pela restauração de fotos antigas. O que ela é? Na restauração de fotos antigas, nós vamos precisar, a primeira coisa, ou escanear o original ou fotografar para a gente ter uma cópia digital dessa fotografia, né, que tá com algum problema. Que problema pode ser esse? Ela pode estar amassada, rasgada, amarelada, rabiscada, com alguma coisa colada ou faltando pedaço. Enfim, ela pode estar com algum problema, talvez até de fungo. São vários os problemas que podem, né, acontecer numa fotografia, principalmente nas mais antigas. E a restauração de fotos, então, ela vai recuperar aquela imagem, mas nunca no original. A gente sempre vai fazer uma cópia digital daquele arquivo, daquela fotografia, e vai então trabalhar através de softwares no computador, restaurando as partes que estão danificadas. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma foto mais antiga, tá? Inclusive essa foto está grudada no vidro. As fotos podem acontecer delas grudarem, principalmente nos vidros comuns. E aí a gente tem um problema de como recuperar essa imagem. Ela também tá com partes, né, que já foram danificadas por fungos. Ela também está amarelada e com partes faltantes. Então a gente vai fotografar esse arquivo primeiramente e depois no computador, através de um software e de um profissional capacitado, né, habilitado para fazer esse trabalho manual e artístico de restauração dessa imagem. É um trabalho geralmente bem demorado e minucioso, então a gente precisa de uma atenção e de um talento desse profissional para que ele consiga recuperar e que essa imagem fique o mais parecida possível do original. Abrindo um parênteses, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link de um outro vídeo que eu fiz, dando dicas de como tentar recuperar uma imagem que foi colada num vidro. E agora, então, eu vou falar sobre a colorização de imagens, né? A colorização, ela acontece naquelas fotos que são mais antigas, geralmente em preto e branco ou em sépia, que é aquele tom meio amarronzado, ou até mesmo nas fotos coloridas, mas que com a ação do tempo foram desbotando e perdendo a cor. Então a gente tem também como fotografar novamente essa fotografia que tá com problema e recuperar as cores, né, através desse software, né? Então, com um profissional capacitado, a gente vai deixar as cores dessa imagem mais vivas, mais naturais. E também aquelas fotos que são em preto e branco, que nunca foram fotografadas em colorido, a gente tem como fazer uma simulação bem natural de como seria as cores naquela cena. Também é um trabalho feito por profissionais e a gente tem condições de deixar isso de uma maneira natural para aquela imagem. Às vezes é uma surpresa para quem, né, principalmente as pessoas que viveram aquela época das fotos preto e brancas, né? Para elas vai ser uma surpresa, de repente, verem aquelas imagens da época delas coloridas. E agora eu vou falar para vocês da digitalização de negativos. Para quem não conhece, esse aqui é o tipo de negativo mais comum, onde a maioria das pessoas fotografava com esse tipo de negativo, que são os filmes 35mm. Eles eram revelados assim, né, uma tripinha como tá aqui, e depois que a gente mandava para o laboratório nos entregava com eles cortados em tirinhas e as fotos já impressas. Então esse tipo de negativo era usado nesse tipo de câmera analógica, né, onde a gente colocava o filme aqui e depois fechava a tampinha e começava a fotografar. Ele nunca poderia ser aberto no meio, porque daí ia velar o filme e as fotos que estavam aqui iriam ser perdidas. Então, a câmera tinha que ser sempre bem fechada depois de o filme ser colocado. E aí, quando terminasse as 24 poses ou 36 poses, que era o mais comum dos filmes na época, a gente levava para o laboratório para serem reveladas e as fotos viriam impressas geralmente no tamanho 10x15. Então, não tinha como deletar foto, não tinha essa opção. A gente mandava o filme inteiro para o laboratório e as fotos que estivessem ruins iriam ser impressas de qualquer maneira e a gente tinha que pagar pelas fotos boas e pelas fotos ruins. Depois, um outro tipo de negativo não tão comum é esse pequenininho, né?
a qualidade dele era inferior ao anterior que eu mostrei para vocês, e eles eram colocados nesse tipo de câmera analógica também. Então, aqui mais um modelinho de câmera analógica e mais um tipo de negativo que eram feitos antigamente. E agora um negativo geralmente mais usado por profissionais, que eram os negativos 6x6. Aqui vocês podem olhar. E ele era usado em máquinas desse tipo, tá? Geralmente os fotógrafos profissionais que se utilizavam desse tipo de filme, tá? Não eram câmeras acessíveis para as pessoas normais, né? Para amadores. Então, quem tinha acesso a esse tipo de equipamento, a esse tipo de negativo, geralmente eram os profissionais. Esse tipo de... Hoje em dia, então, é muito difícil a gente achar ainda laboratórios fotográficos que revelem esse tipo de negativo. Tá cada vez mais escasso achar lugares, né, que ainda oferecem esse tipo de serviço. Mas hoje em dia já existe uma outra opção, que seria digitalizar esses negativos através de um programa, de um aplicativo especial para isso. Então, não está tudo perdido. Se tu tem aí na tua casa alguns negativos guardadinhos que tu já não sabe mais onde que estão as fotos desses negativos, não coloque fora, guarde, porque tu pode te surpreender com as imagens que estão ali. Então era isso, no vídeo de hoje eu vim trazer essas curiosidades sobre a fotografia analógica e também digital. Me conta aí nos comentários se tu já passou por algum processo desse tipo, se tu já perdeu alguma imagem, ou se tu tem negativos aí guardados que tu não sabe onde estão as fotos deles. Me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber.